Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer recebê-los aqui neste canal, e este canal tem toda a finalidade de poder estar divulgando alguns trabalhos, especialmente também aqui como auxílio do canal da nossa igreja, a DCARA Oficial. Este é o canal que os irmãos precisam estar seguindo oficialmente. Esse aqui é um canal só para subsidiar o canal oficial. É um canal só de divulgação para aqueles irmãos que gostam de estar acompanhando as nossas mensagens, as pregações, os eventos, tudo bem. Mas o canal oficial que devemos seguir é o canal da DCARA Oficial. Eu quero dizer aos irmãos de que esta palavra que iremos compartilhar com os irmãos é apenas uma palavra introdutória de incentivo aos jovens que estão iniciando na área da pregação, e tem como finalidade mostrar aos jovens a origem da palavra, a origem do vocábulo, a origem do discurso, a origem da homilética. Vai ser apenas uma reflexão, porque o que vem aí é muito maior do que essa exposição. A nossa igreja, através do pastor Hélio Ribeiro, está preparando cursos teológicos, onde os jovens, os irmãos, terão acessos a materiais didáticos que vai estar de forma ampla e eficaz, contribuindo para o seu ministério, para a sua formação espiritual e ministerial. Então não deixe de acompanhar as programações ou a programação da DCARA Oficial. Aqui eu quero só estar divulgando os trabalhos da nossa igreja, implementando com alguns estudos que a gente dá para os jovens, só para introduzir, porque o que vem é muito mais amplo, é muito mais eficaz, é muito mais extenso, com muito mais conteúdo, obras exaustivas, obra que vai de fato ajudar você, enriquecer você na área da pregação e em todos os sentidos da sua carreira e de seu ministério e do seu crescimento espiritual. Então fique conosco, iremos trazer aqui uma reflexão, e acompanhe esta reflexão, lembrando de que é só uma introdução, porque coisas maiores virão. Vamos lá, querido. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Ciro Sanches Ibordi, ele abordou em uma das escolas bíblicas onde estive participando, e ele diz que todo pregador, ele deve saber que há dois lados na exposição da palavra de Deus. O primeiro lado é o lado divino, isto com base no texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, Paulo disse: eu vos entreguei o que recebi do Senhor. Logo, a primeira parte na exposição da palavra de Deus é aquilo que recebemos da parte de Deus, é o que provém de Deus, a iluminação, a inspiração, as revelações em sua palavra. Mas não para por aí a tarefa de um pregador, ela continua, porque além do lado divino, da ação divina, necessariamente é preciso o pregador entender que tem o seu lado, o seu compromisso. E para isto, disse também Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo de número 15, Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Amém? A palavra de Deus deve ser manejada bem.
Paulo usa aqui uma expressão que era facilmente compreendida pelo seu público ouvinte. Manejar é uma expressão que se utilizava para quem lutava, para o gladiador, os gladiadores que faziam uso da espada. E essa expressão manejar é uma expressão para quem age com a espada. Manejar bem é dar o corte certo. Logo, entendemos que o pregador que se preza, que se cuida, que procura buscar habilidades para se expressar, ele também vai estar contribuindo para o crescimento e formação espiritual de outrem. Se não assim, ele pode também prejudicar. Pois com a Bíblia, se não tivermos o cuidado devido de examinar a palavra, de fazer uso dos métodos corretos de interpretação pela hermenêutica e dos métodos corretos de exposição pela homilética, a gente pode ferir, agredir e espantar as pessoas ou distanciá-las da presença de Deus ou do convívio cristão. Nesta parte inicial, é bom a gente dizer que homilética, ela é uma palavra que define a arte e a ciência de preparar e pregar sermões religiosos. É o estudo das maneiras de se preparar e apresentar de modo adequado a mensagem cristã aos ouvintes. Amém? Eu quero, nesse instante, levar ao seu conhecimento de que usarei um método bem pragmático. Então vamos iniciar o nosso estudo propriamente dito, falando sobre a origem da homilética. Só que antes de falarmos sobre a origem da homilética propriamente dita, vamos pensar um pouco sobre a origem da palavra. Daí nós vamos dar uma rápida incursão pela biologia, psicologia e sociologia. A origem da palavra. A palavra é um veículo de comunicação. Ela pode ser expressa por sinais corporais, conhecido como gestos, sinais sonoros, que é a fala, sinais gráficos, que é a escrita, e sinais luminosos, que pode ser diversos desenhos, imagens e tantos outros sinais. A palavra falada, que é a palavra sonora, é um fenômeno biopsíquico-social, biológico, porque ela só é possível a um ser dotado de um cérebro capaz de comandar um sofisticado sistema nervoso que atue sobre todo um sistema fonador, capaz de articular detalhadamente os mais complexos sons da voz, psicológico, porque esse cérebro tem que produzir pensamentos concretos e abstratos e atuar sobre glândulas secretas dos mais diversos hormônios que condicionam as emoções e os estados mentais. E também sociológico, porque esse cérebro tem que reconhecer o valor dos indivíduos de sua espécie e possuir em componente racional e emocional que o leve ao sacrifício de desenvolver o complicado sistema de comunicação fundamentado na palavra. A palavra possui dois elementos básicos: o material, conhecido como som, que recebe o nome especial de vocábulo, e o imaterial, que são as ideias, que recebe o nome de termo. Inicialmente, a palavra representava apenas uma ideia nominativa, pois era o nome de uma coisa, de uma ação ou de um sentimento. A rigor, o nome é uma forma de definição, pois ele identifica e define um objeto, embora de modo parcial e às vezes imperfeito.
Depois, a palavra passou a representar uma ideia elaborada, isto é, um pensamento completo do fonema. Ela passou a oração e depois a frase. Da fonética foi para a síntese. Sem dúvida, foi o convívio social que obrigou o homem a pôr nome nas coisas, a organizar as suas ideias e a desenvolver o complicado mecanismo da comunicação oral baseada na palavra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e o versículo de número 20, a gente já percebe o homem com essa habilidade, quando Deus deu a ele a responsabilidade de nomear os animais. Muito tempo depois de ter vocalizado a palavra, o homem inventou a escrita. A escrita começou com os pictogramas, os desenhos de coisas ou de figuras simbólicas. Depois passou para os ideogramas, que foram os sinais representativos de ideias. Em seguida, pelos hieróglifos, que eram os desenhos representativos de sons vocais, e finalmente chegou às letras, sinais representativos de sons vocais. Continuando, a origem da conversa, o convívio social que levou o homem a inventar a palavra e a frase, produziu também a conversa, ou conversação, isto é, a troca de palavras e conversa é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Os gregos davam à conversa o nome de homilia, de onde nos veio a palavra homilética. E os romanos o chamavam ou a chamavam de sermones, de onde nos veio a palavra sermão. Note que homilia e sermones são simples sinônimos que significam apenas conversa. E o discurso? Qual a origem do discurso? O convívio social que produziu a palavra, a frase e a conversa também produziu o discurso, enquanto que a conversa é um diálogo em que o interlocutor tem uma participação direta e real. O discurso é um diálogo em que essa pessoa ou essa participação, ela é direta, mas de forma imaginária. No discurso, a pessoa que fala imagina que está trocando ideias com os seus ouvintes e espectadores. Ninguém sabe quando surgiu o discurso, mas podemos imaginar como ele apareceu. Foi quando alguém teve que alterar a intensidade de sua voz para se comunicar com um grupo de pessoas. Pois que o discurso tem essas duas marcas de identidade. A pessoa fala a um grupo, a uma coletividade, e por causa disso a pessoa tem que falar alto. Isto é, que aumentar a intensidade ou a tonalidade de sua voz. Assim, um pai que tivesse que aumentar o volume de sua voz para orientar ou dar ordens a seus filhos, teria feito um discurso. Um general que tivesse que dirigir seus comandados para orientá-los sobre a batalha, estaria fazendo um discurso. Um rei que precisasse gritar para se comunicar com os seus súditos, também estaria fazendo um discurso. O discurso, pois, estaria aonde alguém estivesse falando alto a um grupo de pessoas. A altura da voz, evidentemente, teria que ser proporcional à distância entre o orador e o seu último ouvinte. Muito bem. Vejamos então acerca da retórica. Embora não possamos definir quando nasceu o discurso,
podemos dizer quando ele começou a ser estudado como instrumento de comunicação social e quando surgiram as primeiras regras para sua composição. Desse ponto de vista, podemos dizer que o discurso nasceu na Grécia. Os gregos que inventaram a democracia foram os primeiros a estudar as técnicas do discurso. Na democracia grega, os cidadãos se reuniram nas praças para participarem diretamente nas discussões e nas deliberações sobre os problemas urbanos comuns. Era democracia direta. Logo se percebeu que os cidadãos findantes, de fácil verbos, se expressavam mais adequadamente e dominavam a situação. Tornavam-se admirados pelas multidões e galgavam os melhores postos na comunidade. Não demorou para que todo mundo observasse, visse, desejasse a conquistar os segredos dessa nova arte, e logo não demorou para que surgissem mestres improvisados que se espalharam por todo o país. Assim, a democracia grega não só influenciava o comportamento político de seu povo, mas também influenciou a educação, na educação, determinando-lhe uma nova filosofia educacional. Voltada para a política, a educação adquiria uma nova finalidade: preparar os cidadãos para a vida pública, a fim de que tivessem maior participação nos destinos da sociedade. Falar em público tornou-se a calqueluche, a doença dos gregos. Era coisa de que todos precisavam e deviam aprender. Então surgiu a retórica. E a palavra retórica é uma palavra grega e derivada de rhetos, palavra falada. O retor, entre os gregos, era o orador de uma assembleia. Entre nós, entretanto, a palavra retor veio a ter o significado pomposo de mestre de oratória. O primeiro homem a traçar as normas de um discurso foi Corax, um sofista da cidade de Siracusa, na Grécia. Há 500 anos antes de Cristo, Corax ensinava que o discurso deveria ter a seguinte disposição: proêmio, que é a introdução, narração e argumento, observações adicionais e peroração, que conhecemos por conclusão. Sócrates se opôs à retórica dos sofistas por causa do utilitarismo deles e de sua falta de ética, mas reconheceu que ela poderia se revestir de significado. Na medida em que se subordinasse à filosofia, ele viu o perigo de uma retórica sem ética, de políticos e causídicos imorais que poderiam usá-la para fins escusos. Ele tinha tanta razão que a palavra demagogo, que significa guia do povo ou líder popular, logo passou a significar pejorativamente aquele que ilude, que engana o povo, que trapaceia com o povo. Em sua autodefesa perante os que condenaram à morte, Sócrates aceitou o elogio de que era um formidável orador, mas taxou de uma aleivosia todas as acusações sofistas e de falsa a sua retórica. Na introdução ele disse: não ireis ouvir um discurso como o deles, aprimorados em verbos e adjetivos e em estilo florido,
mas um de expressões espontâneas nos termos em que me ocorrem, porque deposito confiança na justiça do que digo. E finalizou: o mérito de um juiz está em saber se o orador diz é a verdade. Platão, que escreveu sobre a autodefesa de Sócrates, também deu uma opinião sobre a retórica sofista, quando por Fedro lamenta o seu descanso pelos deuses, e Aristóteles, que escreveu um tratado como título Retórica, segue o pensamento socrático, deixando claro que esta arte deve estar a serviço da verdade. O maior orador grego foi Demóstenes. Dizem que ele tinha dificuldade de falar, que era gago, mas que, a poder de muito esforço e intenso treinamento, ele venceu esse obstáculo. A retórica grega estava dividida em política, forense e epidítica, demonstrativa. Nada havia entre eles que se assemelhasse a uma retórica sacra, pois simplesmente esta ainda não existia. Os romanos, que sofreram grande influência cultural dos gregos, não podiam deixar de empolgar também com a retórica, que logo observaram com o nome de oratória, diores, que quer dizer boca. Cícero foi o maior orador romano. Ele se tornou célebre não só pelas causas que defendeu como advogado e político, mas também pelas teorias que expôs sobre a oratória. Como teórico, entretanto, ninguém superou Quintilião. A melhor e mais completa obra de oratória da antiguidade é a instituição de oratória de sua autoria. Os romanos também nada sabiam a respeito da retórica sacra, ou como eles a denominariam de oratória sacra, pois esta ainda não existia. E quanto à homilética, o cristianismo foi, na verdade, a primeira religião universal que o mundo conheceu. Antes dele, as religiões eram nacionais, tribais ou apenas familiares. O próprio judaísmo, que foi o berço do cristianismo, foi assim. Começou com uma religião familiar, de Adão a Abraão, tornou-se tribal, de Abraão a Moisés, e chegou a ser nacional, de Moisés à destruição de Jerusalém, no ano 70 do ano Domini. Na antiguidade, as religiões faziam parte da vida das pessoas de maneira natural e integral, totalitária. O indivíduo se identificava com o grupo pela raça, religião, política, e nesse contexto não havia, naquele tempo, o que é comum hoje, as divisões entre vida social, civil, militar, política, religiosa e etc. Tudo se confundia numa só identidade. Por isso os atos políticos tinham caráter religioso e vice-versa. Os cultos eram naturais e a liturgia essencialmente cênica. A educação religiosa era doméstica, a sistemática e tradicional. Tudo era feito em família e ninguém se preocupava em comunicar sua religião à pessoa de outras raças. Os deuses eram nacionais, tribais ou familiares. A supremacia de um povo sobre o outro, no caso de um conflito militar, era sempre interpretada como prova da superioridade de sua raça e de seus deuses. Por isso, nas religiões não havia lugar para pregação.
Os próprios gregos que inventaram a retórica e os romanos que a aperfeiçoaram com o nome de oratória, nada sabiam sobre a aplicação à religião. Isso porque os antigos não sentiam a necessidade de pregar a fé, de divulgar seus conceitos religiosos ou de fazer da religião uma matéria de comunicação social. Mesmo entre os hebreus que tinham uma mensagem universal e que se reconheciam detentores das verdades reveladas por Yahvé, não havia preocupação de comunicar essas verdades a outros povos. Os profetas hebreus que falaram, que pregaram ou que escreveram, dirigiram-se sempre ou contra o seu próprio povo. Embora bem mais tarde surgisse entre os judeus uma seita proselitista, a seita dos fariseus, que chegou até a ser missionária, coube ao cristianismo, por ser uma religião universal e eminentemente missionária, a tarefa de criar a retórica sacra ou a oratória sacra, que no século XVII chamou-se homilética. A palavra homilética, como já vimos, vem de homília, que significa conversa ou conversação. Com o decorrer do tempo, essa palavra, como a latina sermones, sofreram uma alteração semântica e vieram a significar discurso. No início do cristianismo, seguindo o exemplo da sinagoga, os cristãos se limitavam a ler as escrituras no culto e a exortar o povo segundo as lições que podiam tirar do texto. Isso os irmãos podem conferir em Atos capítulo 13, versículo 14 e o 15, e em Atos 15, 21. Jesus induziu uma novidade, aplicou o texto à sua vida. Isso ele fez conforme está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 22. Os sermões de Pedro, de Estevão e de Paulo consistiam em narrar os fatos bíblicos e aplicá-los à vida de Jesus, para provar que ele realmente era o Messias prometido. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 42, e também no capítulo 7, versículo 1 ao 53, capítulo 13, versículo 16 ao 48. A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, seguindo técnicas de retórica grega e da oratória romana. Somente conhecendo a história podemos hoje admitir que a homilética, que deveria ser a arte da conversação, seja sinônimo de retórica ou oratória aplicada à religião. Se retórica e oratória são sinônimos usados para identificar o discurso profano, a homilética identifica o discurso sacro, religioso e cristão. Como tal, ela despontou no século IV com os pregadores grego Basílios e Crisóstomo. Boca de Ouro ele era intitulado, e com os latinos Ambrósios e Agostinho. A partir da Reforma, quando a Bíblia passou a ser o centro da pregação e quando os sermões deixaram de ser apenas discursos éticos ou litúrgicos para se transformar em mensagens verdadeiramente evangélicas, a homilética passou a ser a arte de pregar o Evangelho. Ela ajuda o pregador a descobrir as várias alternativas do uso de um texto, tornando mais fácil a sua tarefa, enriquecendo os seus sermões e tornando mais apreciados. A homilética põe o conteúdo do sermão em ordem. É a arte de ordenar as ideias do pregador para que elas sejam entendidas pelos ouvintes. Tem se perguntado se a homilética é uma arte, uma técnica ou uma ciência. Nossa resposta é que dependendo do ponto de observação ou do observador, depende do ponto deles. Como vimos, os nomes identificam e definem as coisas, mas a definição nominal
é puramente gramatical, pois ela visa, e simplesmente isso, apenas identificar os objetos. Por isso, a definição nominal é sempre unilateral e imperfeita. Ora, nós classificamos as atividades humanas conforme a predominância do uso de nossas capacidades. Assim, consideramos como ciência as atividades que exigem predominância do intelecto. E quando a ação intelectual é disciplinada pelas leis do saber humano, como arte, a atividade que exige habilidade física como expressão da sensibilidade estética, e como técnica, a atividade que exige habilidade manual específica para se fazer algo. A técnica é o modo específico de se fazer uma coisa. Os ingleses a denominam de know-how, saber como fazer. Assim, a homilética, como a retórica ou oratória, é uma ciência quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. É uma arte quando considerada em seus aspectos estético, a beleza do conteúdo e da forma. E é uma técnica quando considerada pelo mundo específico ou pelo modo específico de sua execução ou ensino. Quando se conceitua a homilética como arte, temos que reconhecer que essa conceituação é nominal e que, portanto, ela se refere apenas a um aspecto de sua existência, a saber, o aspecto de sua manifestação. Quando ela se mostra ao público, quando ela é realizada ou concretizada na vida do pregador no púlpito. O mesmo ocorre quando conceituamos a retórica ou a oratória como arte. E quando dizemos que a homilética é a arte de pregar o evangelho, ou que a retórica ou a oratória é a arte de falar em público, devemos deixar claro que pregar o evangelho ou falar em público não constituem a finalidade dessa arte, senão meios dela se expressar. A finalidade da homilética, como da retórica ou oratória, é levar o ouvinte a concordar com o pregador ou orador. É convencer o ouvinte, é persuadi-lo. A homilética incorporou muitos termos gregos e latinos, além de bonifia e sermones, que já vimos, vieram enriquecer a nomenclatura homilética os seguintes termos: pregador, do latim prae, que quer dizer antes de, e dicare, que quer dizer dizer, aquele que prediz o futuro. Esta palavra, por ter a significação exata de profeta, do grego pro, antes, e fetes, do verbo femi, dizer, deveria ser usada como tradução natural dela, mas ocorreu um fenômeno linguístico curioso denominado de invasão cultural. Os latinos transliteraram a palavra grega profeta e relegaram sua correspondente praedicador a outro significado. Por isso, pregador passou a significar apenas orador ou arauto. O mesmo ocorreu com a palavra pregação, que deixou de ser a proclamação de uma mensagem profética, uma predição, para ser apenas um discurso. Assim, o pregador tornou-se um querix, um arauto, e a pregação um querigma, a mensagem. Essa invasão ou invasão semântica é responsável também pelo erro atual de considerar os pregadores como profeta. Outra palavra que entrou
na nomenclatura homilética foi evangelho, como sinônimo de mensagem, querigma, e no caso, querigma de Deus aos homens, e seus cognatos, evangelismo, que é a teoria sobre o evangelho ou o modo de ser seguido do evangelho, conceito estático. Evangelização, que é a ação de comunicar o evangelho, conceito dinâmico. E evangelista, que é a pessoa que fala ou que prega o evangelho. O cristianismo não se limitou a criar e a incorporar termos homiléticos. Ele revolucionou a arquitetura dos templos quando levou para dentro deles o púlpito. O púlpito, entre os romanos, era a plataforma do teatro onde os atores se apresentavam. A pregação exigia que os pregadores fossem destacados e construíram-se estratos onde eles ficavam para pregar. Os católicos levaram não só o púlpito, mas também o altar, o estilizado, para dentro dos templos, só que o altar foi para o centro e o púlpito ficou à margens. A maior revolução mesmo se deu no protestantismo, quando o altar foi abolido e o púlpito ocupou o seu lugar, no caso, no centro do templo. A centralização do púlpito revelou que para os protestantes a pregação era o ponto mais alto do culto. Tal comportamento pode ser explicado como uma reação à liturgia católica, mas por ser extremada, é passível de ponderadas críticas. A centralização do púlpito e a exaltação da pregação produziram o culto da cultura, da técnica, da pessoa do pregador, além de criar uma distância física e psicológica entre o pregador e o seu auditório. Muitos púlpitos são endeusados e se tornam verdadeiras torres de marfim. A verdade é que toda a particularização conduz a erros e desvios, e a preocupação de exaltar a pregação padece do mesmo vício do sacerdotalismo, que concentra a comunhão religiosa no homem, fazendo depender dele todo o culto. Com isso, marginalizamos outras partes litúrgicas, como a oração, a adoração, o louvor, a dedicação dos bens e, sobretudo, a comunhão fraternal. A centralização do púlpito também tem levado algumas igrejas a conceitos falsos de evangelização, por darem a ideia de que a pregação é o único método de evangelização, ou seja, de evangelização existente. Tal conceito é responsável pela frieza e apatia em muitas igrejas. Ninguém se preocupa em dar testemunho pessoal e individual de Cristo. Os crentes acham que os incrédulos só poderão ser salvos se conseguirem entrar no templo e ouvirem o pregador no púlpito. É uma evangelização pulpitocêntrica. Por isso, o método prevalecente de evangelização entre nós é o de vinde e não o do ide de Jesus. Devemos nos preocupar, mas muitas pessoas não têm se preocupado. E preocupamos-nos mais com o fazer convidadores do que com o fazer evangelistas. Queridos, aqui fica esse breve comentário, essa simples reflexão sobre a história da homilética, sobre a origem da palavra, a origem do discurso, o surgimento da oratória, da retórica. Que essa reflexão, esse estudo possa contribuir na sua formação ministerial. Amém, queridos? Estejamos, pois, atentos a esta última informação. Está vindo aí o curso de teologia da AD Seara,
Aqui foi simplesmente uma breve apresentação do que seja a homilética, de como surgiu. E para aqueles pregadores iniciantes, acredito que essa informação é de grande importância para ajudá-los e para incentivá-los a buscar mais conhecimento, a ocupar não somente o púlpito, mas as ruas, as casas, aonde forem pregar, com a palavra consistente, com a palavra sólida, com a palavra de conhecimento e uma palavra esclarecedora. A nossa igreja de Ceará está preparando para os jovens pregadores, e por que não dizer para todos os obreiros, um curso de preparação, um curso teológico com materiais de conteúdos que vai não somente lhe ajudar na formação, mas vai servir também de instrumento de consulta na sua biblioteca. Amado, fica aqui a minha gratidão por você aproveitar este momento de análise da história, da homilética, da oratória, da retórica, do vocábulo, do discurso. Deus te abençoe. Deus continue abençoando tua vida, continua conosco, e assim que Deus nos permitir, estaremos juntos pregando a palavra de Deus.